sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Ellen Neves. Ela veio nos contar uma história empreendedora e eu tenho certeza que você aí de casa vai adorar, principalmente as mulheres. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada, Érica. É uma honra dividir aqui esse programa com você. É muito bom ter você aqui. Vai ser muito importante para nós podermos conhecer um pouco da sua história e saber um pouco como é que você conseguiu chegar onde você chegou. Mas para que o pessoal lá de casa possa conhecer um pouquinho mais quem é a Ellen, então eu gostaria que você contasse para o pessoal lá de casa quem é a Ellen, onde a Ellen nasceu, se a Ellen tem irmãos. Vamos lá. Bom, eu, na verdade, nasci em Salto, sempre morei lá. Nasci e cresci em Salto. E eu tenho um irmão mais novo, de 24 anos, eu atualmente estou com 27. E assim, a minha família, na verdade, os meus pais vieram do Paraná, ficaram em Salto e eu nasci lá e fiquei lá. Apesar de que, depois a gente vai contar um pouquinho, né? Eu trabalhei muito tempo em outra cidade, mas residência mesmo foi sempre em Salto. E como foi sua infância, Ellen? Olha, na minha infância, eu sempre gostei muito de brincar no sentido de vestir as minhas primas. Então, às vezes a gente brincava ali, tirava tudo do guarda-roupa, ficava no meio das roupas e acabava que eu montava sem saber que isso viria a se tornar minha profissão. Então, gostava bastante disso. Fora isso, ia brincar de escolinha, que era o que o pessoal, né? Normalmente, os meus primos que não gostavam de estudar já ficavam meio, né? Corriam de mim, mas tudo bem. E aí, foi bem tranquilo. Inclusive, essa parte da moda em si, eu sempre gostei bastante, tanto que eu cheguei a desfilar para algumas lojas da cidade mesmo. Isso na infância? Na infância, sim. Legal. Eu tinha por volta, acho que eu desfilei até mais ou menos uns 10, 11 anos. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E você estudou em Salto? Sempre estudou? Estudei em Salto, depois fiz a faculdade. Então, sempre foi em Salto mesmo. E assim, apesar de gostar de moda, quando eu fui procurar uma faculdade para fazer, eu não me identificava com o estilismo, né? Que é você desenhar as roupas, uma coisa que eu nunca gostei, nunca me identifiquei. Então, foi quando eu decidi, bom, deixa eu pensar o que eu quero fazer na minha vida. Estou terminando o colégio, o que eu quero? E acabei me identificando com o curso de secretariado executivo. Então, eu fui para uma área administrativa. Deixa eu perguntar para você, Ellen, como é que foi a sua adolescência? Você também teve, assim, aquelas ideias, né, de seguir uma moda, seguir uma tendência. Como é que foi, Ellen? Conta pra mim. Exatamente. Eu peguei muito a época do emocore, né, que a gente chama, que é aquele rock mais melancólico. Então, se você pegar as minhas fotos de adolescência, acho que dos 13 mais ou menos aos 16 anos, era assim, o olho super preto de lápis, a franja caindo no olho, né, e as roupas sempre preto, cinza, muito xadrez. Então, eu seguia muito essa moda. E depois acabou que eu fui deixando um pouquinho de lado, mas era bem característico dessa época. Ellen, o que fez você entrar nesse movimento todo? Olha, eu acho que a gente nessa época é muito influenciado pelos amigos também, né? Na escola, o grupo que a gente participa. Então, foi meio que natural. E tinha a ver, na época, com o estilo de música que eu gostava. Tá. Então, quando a gente fala de estilo, né? A gente associa com moda, mas é o seu estilo de vida. É o contexto. Né? Então, se você pegar gosto musical, ele influencia muito. E naquela época era o que eu mais ouvi, por isso, né? Hoje a gente fala muito de tribos também, né? Então fazia parte e acabava se mostrando na minha forma de vestir também. Ellen, e o que fez você, com esse estilo, ir para uma faculdade de secretariado, né? Pois é. E aí? Conta pra gente. Quando eu saí da escola, eu já estava trabalhando numa empresa de grande porte. E aí... Isso do ensino médio para faculdade? Isso, exatamente. Tá. Uhum. E eu fiz um estágio, na verdade, no juizado de Salto. Então, lá eu lidava com juízas e advogados e afins. Então, eu não poderia me apresentar dessa forma. Então, eu precisei virar a chavinha. Tá. E foi difícil? Olha, foi assim, porque esse processo de amadurecimento, né? Você está passando por várias situações. Então, você está mudando de vida, passando da escola para o mercado de trabalho, para uma faculdade, e isso tudo vai ter que refletir na sua roupa também. Tá. Então, de início, a gente fica um pouquinho perdida. Hoje, se você pegar fotos, né, minhas, nessa época, você fala, nossa, até eu me estranho. Falo, gente, o que aconteceu aqui, né? Mas é um processo natural de amadurecimento mesmo. A gente não consegue virar essa chavinha da noite pro dia, mas acontece. E aí, lá no juizado, então, como eu lidava, né, com um ambiente bem formal, foi natural. Quando eu fiz essa migração pro secretariado executivo, eu já estava mais tranquilinha na forma de me vestir. E aí, como foi essa faculdade?
Olha, foi uma faculdade que ela realmente me surpreendeu. Claro, quando você faz uma faculdade, você espera se identificar com o curso, você gostar de tudo que acontece, mas no fim ela agregou muito mais do que eu pensava. Tanto que lá eu tive alguns semestres de etiqueta e protocolo. E hoje é uma coisa que faz parte do meu trabalho. E sem saber, eu vi lá. Né? Você ia utilizar. Isso, exatamente. E nessa época você já trabalhava como secretária ou não? Você sai lá do juizado? Isso. Aí eu trabalhei, na verdade, como assistente administrativo numa empresa, até que eu consegui um estágio. Numa empresa multinacional de uma área corporativa. Legal. E aí, como estagiária de secretariado mesmo. Então, lá auxiliava os gerentes. Aí, de novo, né, veio a formalidade do trabalho, apesar de não ser uma empresa super formal, mas exigia um dress code específico. Então, né? eu tive que definir um outro estilo. Isso, exatamente. E aí, eu lidava também, né, com diretores e gerentes. Então, também era uma coisa que a roupa era muito importante e precisava ser mais formal mesmo. E me conta aí, como é que foi esse emprego, Ellen? Você gostava? E aí? Na verdade... Porque você exatamente era a pessoa certa no lugar certo ali, né? Fez a faculdade, né? E estava atuando na área. E foi uma empresa que eu mais fiquei. Eu fiquei ali por quase 7 anos. Então, foi uma grande escola, na verdade. Foi dali que eu mudei, né? Dessa fase mais de adolescência para adulta. Aprendi muito. Então, os meus colegas são super queridos. A gente tem contato até hoje. E, assim, eu cresci tanto no ambiente profissional e foi ali que eu percebi, na verdade, que eu podia unir a minha paixão da moda que estava lá atrás e para um corporativo que foi um universo que, aparentemente, né? Eu não gostava, mas eu descobri que eu amava também. E aí que foi quando eu fui, nossa, eu consigo linkar uma coisa com a outra? Foi aí que eu comecei a perceber. Porque no seu ambiente existia essa necessidade de perceber a forma como se veste, Ellen? Como é que você vê isso? Existia, muito. Quando a gente fala, né, de imagem pessoal, o tempo todo você está sendo visto e o tempo todo você está sendo julgado. Sim. Então, é complicado você falar, não, é só roupa, não importa. Importa, né? Porque quantas situações, às vezes, a gente encontra alguém na rua ou vai para algum tipo de profissional e a gente tira alguma conclusão, coloca a credibilidade daquela pessoa em xeque, né? E ali no ambiente corporativo era muito isso, especialmente porque eu trabalhava com 2 gerações. Então, eu tinha a geração de profissionais que estavam na empresa há 40 anos e eu tinha a geração de recém-formados, então engenheiros recém-formados, por exemplo. Então, tinha esse choque quando você via e, em grande parte, até mesmo pela imagem pessoal. Interessante isso. E aí que você falou, não, agora eu vou resolver realmente ir para a área. Que na verdade, na época, eu nem sabia muito que essa profissão existia, a consultoria de imagem existia, né? Porque, de novo, quando a gente fala em moda, é muito associado ao estilismo. Então, quando eu descobri, eu falei, achei o que eu quero fazer, existe uma profissão com que eu gosto de fazer, né? Pegar o que já está pronto. E aí, foi quando eu decidi procurar uma especialização na área para fazer. E quando que caiu essa ficha, Ellen? Olha, foi assim, difícil, porque eu trabalhava numa empresa bem conceituada. Então não conte ainda, que eu vou pedir para o pessoal lá de casa aguardar, porque o que vem agora no próximo bloco, vocês vão adorar, é incrível. Eu espero você. Estamos de volta no segundo bloco do nosso Café de Negócios e eu estou aqui com a consultora de imagem Ellen, que veio nos contar a sua história e até no primeiro bloco ela estava nos contando que ela trabalhava numa multinacional de bastante nome, né, Ellen? Sim. E que foi aí aconteceram algumas coisas para que ela tomasse a grande decisão da vida dela de virar a chave. Mas conta pra gente, Ellen. Bom, eu estava na empresa, já tinha mais ou menos, acho que uns 4 para 5 anos. E eu não tinha mais perspectiva de crescimento. E nesse meio tempo, eu cursava uma pós-graduação, né, um MBA de estratégia empresarial. Legal.
E nesse MBA a gente falava muito sobre empreendedorismo, né? Estratégias para quem tinha sua própria empresa. E foi aí que eu comecei a perceber, falei, olha, acho que é uma boa ideia eu abrir a minha empresa, né? Mas para isso, claro, eu preciso me especializar. Então fui atrás, terminei essa pós, fui atrás de uma formação em consultoria de imagem. Por quê? Eu comecei a perceber que estava tendo impacto entre essas gerações, né? Como a gente falou anteriormente, eu tinha gerações muito diferentes trabalhando juntas. E tinha, inclusive, situações, eu me lembro de uma, que tinha uma pessoa para ser promovida, né, para um ambiente externo da empresa, que lidaria diretamente com clientes, né? O face a face. E aí, a gente calhou numa sexta-feira, que o pessoal faz aquela casual Friday, que muita gente confunde. Isso. Não é para ir com a roupa de academia, não é para ir com a roupa que você sai no final de semana. Muito bom, né? você falar isso. Aproveitando essa dica, o casual Friday, o que é, na verdade? Você desce um degrau na formalidade. Então, você vai perceber se a empresa que você trabalha é formal, super formal ou casual. E aí, você tira um degrauzinho. Então, a gente pode citar, por exemplo, os advogados, né? A Casual Friday dos advogados, o que acontece? Eles só tiram a gravata. E mesmo assim, a gravata tá ali na gaveta, porque se precisar de uma situação de emergência, tá sempre pronto. Então, né? não quer dizer que porque é sexta-feira eu vou poder ir de pantufa. Não, por favor. Não, tomar cuidado com a camiseta, né? Isso. E esse caso, inclusive, que eu vou citar, foi por causa de uma camiseta. Olha isso. Estava na Casual Friday e nessa moda agora de super-heróis, né? É bem comum ter esse tipo de estampa. Sim. E essa pessoa que estava para ser promovida foi com uma camiseta de um super-herói. E calhou de, nesse dia, um super gerente internacional estar na empresa. Apareceu de surpresa. E aí, quando ele soube que essa pessoa seria promovida, ele falou, não, eu não quero. Porque ele vai lidar direto com os meus maiores clientes. E, de repente, não é isso que a gente quer, porque a empresa é uma empresa conservadora, muito conceituada, e acaba que a gente precisa transmitir uma segurança. E aqui não está transmitindo essa segurança. E ele não foi promovido por conta disso. Interessante. Ellen, eu vou aproveitar a sua estada aqui e vou perguntar um monte de coisa. Ellen, o que você falaria para essa geração que hoje ainda tem essa resistência, né? Porque eu vou dar um pouco da minha experiência. Então, eu trabalho com a contratação, eu tenho empresas que têm esse perfil mais tradicional, eu tenho pessoas que quem decide a contratação do profissional duas gerações, muitas vezes, anterior, e que ainda preza muito pela calça social, pelo escarpão e estar muito bem vestida. Eu acho que com as mulheres talvez a gente tenha também bastante problema nesse sentido. O que você falaria? Que dica você daria para esse pessoal que está entrando no mercado agora, Ellen? Principalmente, a gente fala cada vez mais da individualidade, né, do estilo pessoal. Porém, o que eu tenho que ter em mente? Que ali eu estou representando uma empresa. Certo. Então, se eu estou trabalhando na empresa X, na sua empresa, por exemplo, ali eu não sou simplesmente a Ellen. Eu sou a Ellen da empresa X. Então, eu vou pegar, você entrou numa empresa, o mínimo que você precisa saber os valores daquela empresa. Certo. O que aquela empresa preza. E, através disso, você vai traduzir em elementos de vestir. Certo. Porque imagine você, por exemplo, um médico. A gente já tem o viés inconsciente de como um médico aparenta. Sim. Né? E aí branco, né? Muito bem vestido. Isso, exatamente. Os profissionais da saúde passam muito por isso. E aí, de repente, você vai num médico que ele está de jeans, camiseta colorida e tênis de academia. Que você não sabe nem se ele é o médico. Exatamente. E aí você vai provavelmente sair de lá e se perguntar, nossa, será que foi válido aquele diagnóstico ou vou pedir uma segunda opinião? Coloque em xeque. Então, esses profissionais que estão começando no mercado de trabalho, eles têm que ter a consciência de que ali eles representam uma empresa. Então, aquele cliente espera por alguma coisa. Quando a gente fala disso, você como da área da neurociência sabe me dizer bastante sobre isso, mas a gente fala sobre vieses inconscientes. Sim. Então, tá tudo gravado na nossa cabeça, a gente sempre espera algo. E quando acontece de não acontecer aquilo que a gente estava esperando, tem um ruído de comunicação. Porque a gente fala, né, a imagem como um todo, a roupa, tudo, ela é, na verdade, uma comunicação não verbal. E é a que chega antes de qualquer coisa. Sim, né? 95% é não verbal, 5% é verbal. Isso, exatamente. Então, quando a gente fala, não, vai para o mercado de trabalho, antes de ir para a entrevista, entra no site da empresa, procura o perfil dos funcionários para ver como eles se vestem. Ali você já vai ter uma boa noção se ela é mais casual ou mais formal. Certo. Ellen, a gente vive aí um fetiche da moda, né? Você tem que pesar 40 quilos
Não é isso? Você tem que ter, né? O que você tem a dizer? Porque a gente sofre muito. Primeiro porque o corpo da mulher brasileira não tem nada a ver com a calça jeans que a gente compra na China. Isso. Que vem da China. E aí a gente quer entrar dentro daquela calça jeans que não cabe na gente a calça jeans. E aí, Ellen, fala pro pessoal essa loucura toda, que eu acho que todo mundo passa por isso, principalmente as mulheres. Sim, realmente isso a gente fala do consumismo, da questão da mídia, é um padrão irreal. E a gente, na verdade, se a gente ficar muito preocupado com isso, a gente vira um refém. Então, o que eu falo para essas pessoas? A vida não é antes e depois, né? Porque muita gente fala, eu vou guardar essa calça aqui que não serve em mim, porque quando eu emagrecer 10 quilos, aí eu vou usar. E não acontece. Tudo bem você ter na sua meta pessoal por uma questão de saúde e de repente emagrecer. Porém, não deixe para se sentir bem só depois daquilo. Porque aí a calça tá lá há quanto tempo? Passou 5 anos, 10 anos e a calça tá lá. Você olha para ela, você se frustra. Né? Porque, poxa vida, ela é um lembrete daquilo que eu não cumpri, não consegui cumprir a minha meta. Ou não sou mais, exatamente. Né? E hoje a gente tem muito mais opções, né? Para vários tipos de corpos. Se numa loja não deu certo, existem outras marcas. Hoje, o Brasil, na verdade, é um país bastante curvilíneo, né? Tem boas marcas que saem do padrão China, que realmente não casa aqui com o nosso corpo. Então, assim, não pense que é sempre um antes e depois. Posso não estar na versão que eu queria nesse momento, mas ainda assim eu posso colocar uma roupa, me sentir bonita, me sentir bem com aquilo. Sensacional, Ellen. E o que você tem, assim, para me dizer em relação a cores? Existe isso dentro do estilismo? A cor preta fica melhor para o fulano, emagrece ou não emagrece, e aí? Sim, cor na verdade é luz, né? Então o preto é a ausência de luz e o branco é a composição de todas as cores. Isso, o que acontece? No nosso corpo, especialmente aqui na parte de cima do corpo, ele vai refletir diretamente no nosso rosto. Então existe um processo que a gente fala, análise de coloração pessoal, que vai identificar justamente o que combina com a sua beleza natural, que fica mais harmônico. Porque o nosso cérebro, ele enxerga o todo, né? E se ele não encontra uma certa harmonia, ele vai trabalhar para que, na verdade, ele força essa harmonia. Então, pode dar a sensação que a gente está mais pálida ou com o tom de pele mais amarelado, mais acinzentado. E com essa análise de cores, a gente identifica certinho. Então, a fulana combina mais com cores vivas, opacas, o que não significa que você precisa se restringir a isso, né? Mas quando você conhece o que mais te favorece, você também consegue remediar. Então, o veneno e o antídoto, né? Então, eu tô com uma cor que não me favorece muito, vou equilibrar isso com um batom diferente, com um colar diferente, com alguma coisa desse tipo. Porque eu consigo reduzir quadril, aumentar busto, alongar pernas, né? É tudo ilusão de ótica, na verdade. Então, certos tipos de coisa, a gente vai trabalhar para que faça essa harmonia. Daí, muita gente me pergunta, Ellen, tá certo ou tá errado usar tal coisa? Não existe certo e errado, né? O meu trabalho, na verdade, não é proibir ninguém de usar nada, pelo contrário. Então, todo mundo pode usar todas as coisas e a gente vai trabalhar para formar uma silhueta equilibrada, de forma que ela se sinta bem. Então, tem o mito, né? A baixinha não pode usar a saia midi ou a pantacura, e pode sim. Como que a gente faz isso, né? A gente vai equilibrar, exatamente. Uma cintura alta, nesse caso, por exemplo, dá conta do recado que você perdeu de perna lá embaixo, você ganha lá em cima. Sensacional. Vocês já tiveram noção de como é que está o programa aqui, e isso tudo que a Ellen falou desencadeou por conta de uma pergunta que eu fiz, mas ela não contou pra gente como é que ela virou a chave, né? Que ela falou pra mim que foi aí um curso, um MBA que ela fez. Então eu vou pedir pra você aguardar, não saia daí, que agora no próximo bloco ela vai contar, eu prometo. Estamos de volta no último bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Ellen Neve, a nossa consultora de imagem, né, Ellen? A Ellen está contando aqui, nós estamos num papo delicioso sobre moda. E a Ellen ficou de nos contar aqui que a grande virada na vida profissional dela foi quando ela fez um MBA em gestão empresarial. Isso, exatamente. E aí, conta pra gente, Ellen, quando é que foi essa virada que você falou, não, agora é o momento de eu deixar a empresa e realmente viver disso?
Na verdade, para o pessoal mais próximo de mim foi um grande choque, né? Porque eu, na idade que eu tava... Você estava com quantos anos? Na verdade, eu tava de 23 para 24 anos quando eu comecei a pensar nisso, que foi quando eu terminei o MBA. E aí, fui procurar especialização em consultoria de imagem. Certo. Aqui no Brasil isso é comum ou não? Ainda não. Tem menos de 20 anos esse mercado no Brasil, então tá em evolução. Mas em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa é bem comum, né? E aí, procurei uma escola que eu me identificasse e fui fazer a consultoria de imagem, já tendo na cabeça que alguma hora eu deixaria a empresa para fazer isso. E aí me formei e comuniquei às pessoas mais próximas que eu ia deixar a empresa. E aí foi um grande choque. Eu imagino. Porque eu estava relativamente nova, com um salário bom, né? Porque era uma empresa bastante reconhecida. E as gerações mais conservadoras me disseram, viu, você tá doida. Como que você vai fazer isso? De repente é o sonho de muita gente trabalhar naquela empresa. Que eu ia falar. Parece que você está sendo até ingrata, né? De desperdiçar uma oportunidade dessa. Sim. Mas eu realmente estava decidida. Mas é claro, eu estava amadurecendo a ideia, fazendo uma estratégia para que isso desse certo. E aí fiquei mais ou menos na empresa, mas ainda quase 2 anos pensando, e agora? O que eu vou fazer? Porque saio ou não saio? Saio ou não saio? Veio aquele momento de crise, eu falei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Porque aqui, queira ou não, eu tenho essa estabilidade. Mas aí acabou que as circunstâncias foram dando certo e acabei saindo. E aí, é claro, né? Eu que sempre fui empregada, funcionária, de repente saí da empresa, deu aquele medo, aquele gelinho na barriga, né? Mas, claro, as dificuldades sempre tem, porque ali, independente, né, de como estava o mercado, o meu salário eu tinha todo mês. Certo. E, de repente, eu não tinha mais. Ou eu trabalhava, ou simplesmente eu não tinha esse salário. Certo. E nessas horas é muito importante você contar, né, com pessoas que te apoiem. Então, como eu fiquei muito tempo trabalhando em Campinas, eu não tinha tanto contato com o mercado aqui de Itu, de Salto, né, e região. Então, fui procurar o networking. O que eu ia fazer no networking? Foi aí que eu conheci o BNI, que me ajudou muito a crescer profissionalmente, certo, né? E comecei a realmente ser mais vista, divulgar esse trabalho aqui. Por quê? Como eu falei antes, a consultoria de imagem, especialmente no interior, também não é muito conhecida. Exatamente. Né? Então, eu estou nesse trabalho de divulgação realmente para as pessoas entenderem que não é só para ricos, famosos, Sim. não é um artigo de luxo. Né? A gente falou bastante de mercado de trabalho, de fato. Existe uma pesquisa com CEOs internacionais e eles disseram que quem se preocupa com a imagem pessoal tende a ganhar pelo menos 20% mais. Exatamente isso. Então, é para todo mundo, né, na verdade, esse efeito. E a gente, no bloco anterior, a gente falou muito das mulheres, né? Então, vamos falar dos meninos, porque senão eles vão ficar bravos com a gente, porque os meninos também fazem parte do pacote, né? Claro, sem Vamos dúvida. Lá. Que dica você tem para os meninos, Ellen? Principalmente, quando a gente fala, né, de roupa, de acessório, realmente, a mulher tem muito mais opções, porque é o cabelo que ela vai mudar, é a maquiagem. Homem, ele é mais enxuto, mais compacto nesse sentido, né? E é principalmente por isso que as coisas ficam mais em evidência. Então, por exemplo, até o pessoal brinca, né? Mas homem é fácil, é só uma calça, um sapato e uma camiseta. Mas aí ele vai comprar a calça do jeito que ela veio da loja, fica. Dois números às vezes maiores. Isso, às vezes fica empapuçado assim na barra. Tá errado. Isso, porque chama atenção. Como você já tem menos elementos no conjunto visual, uma barra, assim, embolada ali embaixo, vai criar um volume que vai passar a sensação de desleixo. Tá. Então, a camisa, a mesma coisa. Às vezes você compra uma camisa que ela não fica com o ombro aqui certinho. Certo. Então, também vai dar a impressão que... Sabe aquela expressão que o pessoal mais antigo fala? O defunto era maior? Vai acontecer justamente isso. Vai passar uma sensação de desleixo. Então, quando a gente fala, especialmente de mercado de trabalho, a camisa por dentro da calça e com o cinto, ela passa a sensação do profissional ser mais organizado. Tá certo. Então, isso também conta pontos. E o sapato, claro, sempre limpo, engraxado, tudo bonitinho. Tudo em ordem, né? Qual seria... Existe roupas ideais, assim, olha, para mulher que ela nunca vai errar na empresa se ela vestir isso e o rapaz isso? Tem isso, Ellen, ou não? Olha, aí você precisa conhecer o perfil da sua empresa. Da empresa, isso. Tá. Mas a gente já tira uma boa base sabendo se a empresa é mais formal ou segue a linha mais casual. Ok. Uma coisa que eu falo sempre, a questão de que hoje a gente tem muitas modelagens diferentes e tal. O justo nunca é o apertado, não é o ideal.
Mesmo Certo. que a modelagem seja justa, é preciso pelo menos uns 2 dedinhos de respiro. Mesmo que a moça tenha um corpo lindo, Exatamente. não quer dizer. E você sabe, Érica, que a gente normalmente, né, escuta falar de roupa inadequada mais pro lado da mulher, mas os homens também têm bastante problema com isso. Depois que veio aí essa moda das golas maiores nas camisas Sim. e afins, os meninos também perderam um pouquinho a mão nisso. Então, uma dica aí, tanto para homem e para mulher. Como que eu sei que o meu decote, né, a minha gola está adequada para o mercado de trabalho? Ela nunca pode ser abaixo da linha da axila. Sempre da linha da axila para cima. Isso tanto para homens que costumam deixar o botão da camisa aberto, quanto para mulheres. Entendi. Ai, sensacional, Ellen. Olha, eu ficaria aqui com você 2, 3, 4 programas, porque tem assunto, né? Isso é verdade. Ellen, quem que foi a pessoa que falou assim, Ellen, saia da empresa? Ou não teve ninguém? Na verdade, de início, a princípio não teve ninguém, porque o pessoal achou que eu estava ficando doida. Ninguém apoiou, assim, né? Logo de cara, não. O meu pai é uma pessoa que ele é super sensato. Certo. Então, é uma pessoa que eu sempre peço opinião. Tá. E de início, a primeira vez que eu falei, gerou, né, um estranhamento e falou, poxa vida, você tem lá benefícios que eu, na minha vida toda trabalhando, não tive. E de repente você vai abrir mão disso, né? Tem pai de família que não ganha isso, ou enfim. E aí, mas depois ele foi vendo que de fato era uma coisa que eu gostava muito, porque puxou lá da infância, né? E que eu não estava mais feliz onde eu estava trabalhando, né? Apesar de ser uma empresa que fiz amigos lá, aprendi muito, mas naquele momento já não estava me satisfazendo mais. Tá. E foi aí que ele falou, olha, arrisque, porque você pode ficar tranquila, né? Comida na mesa e teto para morar você ainda tem. Então, não se preocupe que se acontecer qualquer coisa, eu ainda estou aqui e eu seguro as pontas. Quando eu tive esse aval, foi aí que eu decidi ir conversar na empresa para sair. Só depois desse aval dele, que é uma pessoa que eu levo muito em consideração a opinião. Tá, sensacional. Então, a família é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente começa normalmente sozinho, né? Quando você está numa empresa, você tem ali a sua equipe, seus colegas de trabalho que você desabafa de vez em quando. De repente, você muda a chavinha, né? Você começa a trabalhar, por exemplo, num home office de casa. Com quem que você desabafa? Né? Essa solidão empresarial é muito complicada. E você ter uma pessoa de confiança que você possa trocar essas figurinhas, que te entenda, que te dê uma opinião de quem vem de fora, que às vezes você está ali diariamente no negócio e você não enxerga certas coisas, né? Sim. E uma opinião de fora, às vezes, nossa, não tinha pensado nisso, vem uma luz no fim do túnel e você consegue pensar. Então, é muito importante você ter esse apoio da família, especialmente. Então, eu vou deixar você olhar para aquela câmera agora ali e você agradecer o seu pai, que foi o grande precursor de tudo aí, né? A grande mola impulsionadora. Bom, então, pai, agradeço muito por tudo que você tem feito por mim, né? Que fez lá atrás e continua fazendo até hoje. Saiba que, apesar de vez em quando ele achar que não, mas eu levo muito em consideração a sua opinião e pode ter certeza que sempre que eu estiver em dúvida, que eu precisar desabafar, ou que eu precisar realmente de um colo, eu vou te procurar. Obrigada, viu, pai? Muito bom. Ellen, foi muito bom estar aqui com você. Agradeço demais. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal lá de casa curtiu a beça e ficou o programa com um gostinho de quero mais, né? Porque tem muita coisa para falar. Pessoal, agradeço vocês também que ficaram conosco até agora e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.